Agora sim, bora falar sobre o Corinthians e um péssimo negócio nas categorias de base, mais um, esse promovido por Claudinei Alves, que era braço direito do presidente Augusto Melo. Pois bem, Corinthians contratou um atacante uruguaio chamado Franco Delgado para as categorias de base, operação de R$630 mil. Não é comum gastar tudo isso por um atleta que venha para a base. Mas beleza, tudo bem, faz parte, então, enfim, mais um dos 87 jogadores contratados para o Sub-17 e Sub-20. Esse atacante está deixando o Corinthians via justiça. E a cobrança judicial é de mais R$600 mil. Ele alega que não recebeu o fundo de garantia por 7 meses, cobra também o 13º, além de todos os salários até o fim do contrato, que se encerraria em março de 2027. Com uma observação importante, o Franco Delgado ganhava R$15 mil por mês no primeiro ano de contrato, esse salário subiu para R$20 mil a partir do segundo ano de contrato. Atacante que praticamente não jogou pelo Timão e pode chegar a um custo de R$1,2 milhão. E o Augusto Melo vive dizendo que só deu bons negócios ao Corinthians. Ele e Claudinei Alves precisam se explicar bastante. Eu já contei para vocês, inclusive, que a polícia, mesmo que investiga toda a operação Vai de Bet, segue analisando com carinho e cuidado operações feitas nas categorias de base, até porque existem uma série de suspeitas e eu prometo ficar de olho para deixar vocês bem informados, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians, que vive o pior jejum de vitórias na atual temporada. O Timão não vence há 4 partidas, o último desses jogos contra o Grêmio, empate em 1-1 em Porto Alegre. E esse jejum de 4 partidas também é fruto dos empates em 0-0 com o Vitória dentro de casa, 0-0 contra o Atlético Mineiro na condição de visitante e derrota para o Huracan por 1-0 na Argentina, jogo da Sul-Americana que determinou a eliminação precoce do Corinthians no torneio continental. É por conta dessa eliminação, dessa sequência de 4 jogos sem vitória e da distância em relação aos times de cima que Dorival Júnior já começa a ser pressionado. Não há risco de demissão por já. Mas o treinador que até outro dia comandava a seleção brasileira e foi contratado a peso de ouro, não tem conseguido ser extremamente produtivo. Uma observação importante, o Corinthians teve vários adversários, entre aspas, mais simples. Antes do Super Mundial de Clubes, a tabela prevê jogos bem mais complicados daqui para frente, após a pausa do Super Mundial. Só para complementar, a última vez que o Corinthians havia ficado 3 jogos sem vitória consecutiva foi suficiente para a demissão de Ramon Dias. Dorival já emplacou 4 jogos, mas segue no clube também por conta da multa rescisória, que é astronômica. Hora de falar sobre o Corinthians, o que o Timão pode fazer para tentar evitar a saída de Memphis Depay. O atacante holandês é alvo de uma proposta do Besiktas. Não só o técnico, como também jogadores do Besiktas têm entrado nesse processo de convencimento do Memphis para indicar que ele seria extremamente importante no Besiktas, que está em processo de reconstrução. O Corinthians está meio que de mãos atadas, até porque a multa rescisória prevista no contrato do Memphis permite a ele sair em caso de proposta de 10 milhões de euros. Nesse caso, inclusive, o Timão fica com apenas 5 milhões de euros. O que o presidente interino do Corinthians tem tentado fazer, o Osmar Stabile, é dar celeridade ao pagamento do prêmio atrasado do Campeonato Paulista. Você vai lembrar que o Timão foi campeão paulista em 27 de março e até agora não conseguiu efetuar o pagamento dos 4 milhões e 700 mil livres de impostos, como prevê o contrato do Memphis. Há um detalhe importante, por conta do atraso, o Corinthians também vai ter de pagar uma multa de 10%, ou seja, hoje a dívida do Corinthians com o Memphis gira na casa dos 5 milhões e 200 mil reais. Preocupado com a possibilidade de perder o Memphis já na janela de julho, o presidente tem buscado receitas e recursos para poder fazer a quitação desse dinheiro de forma antecipada, o mais breve possível. Há um entendimento no Corinthians de que, diante desse aceno, demonstrando a vontade de permanecer com o Memphis pode acabar sendo seduzido pela ideia de continuar no clube para cumprir seu último ano de contrato. O vínculo se encerra em julho do ano que vem. Só para completar, é importante lembrar também que o Memphis Depay é dono do maior salário do futebol brasileiro ao lado do Neymar. Ambos ganham na casa dos 4 milhões de reais mensais. A diferença é que o Neymar ainda tem direito a uma exploração com patrocínios que podem lhe valer 17 milhões de reais por mês. Hora de falar sobre Igor Vinícius, o lateral direito do São Paulo, que, ao que tudo indica, deixará o clube no mês de julho. Já foi alvo de Santos, de Corinthians, mas nesse momento o favorito para contratá-lo é o Fortaleza.
O Marcelo Paz, que é CEO do Fortaleza, já fez contato com o São Paulo e também com representantes do lateral direito para apresentar o projeto do Fortaleza. O Lion busca reforços para o segundo semestre, especialmente por conta do péssimo momento. São 7 partidas sem vitória, com 5 derrotas e 2 empates. Independentemente da permanência ou não do Vojvoda como técnico, o Igor Vinícius faz parte dos planos do Fortaleza e dá para dizer hoje que o Lion é o favorito para contratar o atleta. Até porque pro São Paulo seria muito mais cômodo rescindir o contrato com o Igor Vinícius e vê-lo jogando no Fortaleza do que num rival paulista, sob o medo de ele arrebentar com a camisa de um rival e isso causar enormes críticas ao presidente Júlio Casares. Para completar, no Corinthians não há convicção de que o Igor Vinícius seria uma solução, até porque ele hoje é reserva do São Paulo, enquanto no Santos a prioridade é Mike, lateral direito que pertence ao Palmeiras. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e Igor Coronado. Tem crescido a chance de o Timão se livrar do meio atacante de 32 anos de idade. E quando eu me refiro a se livrar, é por conta de um custo altíssimo para alguém que tem rendido muito pouco desde que foi contratado. Você sabe, o Coronado custa 2 milhões de reais por mês ao Timão. Temporada passada de 45 jogos, só 4 gols e 5 assistências. Números em 2025 são ainda piores. 22 partidas, 3 gols e nenhuma assistência. Nos últimos 4 jogos, o Coronado nem sequer saiu do banco de reservas em 3 deles, apesar de toda a dificuldade física do titular da posição e o concorrente do Igor Coronado, o Rodrigo Garro. Ou seja, o Corinthians adoraria negociá-lo. Vou dizer mais, o Corinthians nem exige uma compensação financeira e aqui que vem uma boa novidade pro torcedor alvinegro. Há uma nova especulação / sondagem de um clube da Arábia Saudita. Na janela de janeiro, esse time saudita já havia demonstrado interesse e o Coronado descartou. Agora, diante desse novo status completamente fora dos planos do técnico Dorival Júnior, Coronado acenou com a possibilidade de conversar. E o Corinthians vai torcer para que essas tratativas avancem e que o Coronado volte ao futebol saudita, onde fazia muito sucesso, especialmente com a camisa do Al Ittihad. Porque se ele estava bem por lá, com a camisa alvinegra e no futebol brasileiro, uma verdadeira negação. E aí eu vou fazer o meu meia-culpa. Imaginei que o Coronado arrebentaria no futebol brasileiro, algo que nunca aconteceu. Ele não conseguiu se colocar em condição física e nem foi competitivo como era necessário. Só para complementar, importante lembrar também que o Coronado ainda não atingiu o limite de jogos que o impediria de atuar por um rival do Corinthians no Brasileirão. Foram 6 partidas disputadas, o limite máximo é de 6. Se ele tivesse disputado 7 partidas, ficaria impedido de atuar num rival. Mas essa possibilidade de ver o Coronado atuando em outro clube da Série A está praticamente descartada por causa dos 2 milhões de reais por mês de custo. E você, que nota dá para a passagem do Coronado pelo Timão? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians repercutindo mais uma declaração de Augusto Melo, presidente afastado do Timão. Ele assegura que o Corinthians esteve muito perto de vender os name rights, ou os nomes, o nome do centro de treinamento onde o time atua. Negociação de muitos milhões de reais com o Mercado Livre. Dá uma olhada na declaração do presidente afastado. Abre aspas, estava praticamente fechada a venda dos name rights do CT, mas começaram a manchar a imagem do clube. E eu tinha um grande parceiro que estava fechado, a Mercado Livre, mas quando estourou esse negócio de crime organizado, de impeachment, a empresa disse, vamos esperar, precisamos estrear essa história, depois a gente volta a conversar, fecha aspas. O Augusto Melo só se esqueceu que quando se falou de crime organizado, de impeachment, de indiciamento policial, tudo isso foi causado pelo próprio Augusto Melo. Foi ele o responsável por colocar os maiores contratos da história do Corinthians, foram 2 patrocínios master superiores a 300 milhões de reais. O Corinthians hoje tem o maior contrato de TV graças ao Augusto Melo. O acordo em relação a placas de publicidade também muito maior do que de todos os concorrentes, mas foi o Augusto quem colocou o Corinthians nas páginas policiais. Primeiro sendo indiciado por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, no escândalo envolvendo a Vaidbet, e depois por conta de uma série de outras questões que mancharam o nome do Corinthians. Então, se alguém é vítima, certamente não é o Augusto, e sim o Timão. De qualquer maneira, gostaria de saber a sua opinião sobre a passagem do Augusto como presidente. No dia 9 de agosto, os sócios vão definir se ele será afastado de vez, sofrendo impeachment, ou se ele retorna ao comando do clube. Já uso o espaço para comentário para dar uma nota para o Augusto e dizer o que você pensa sobre o presidente e também sobre essa negociação com o Mercado Livre.
e sem Augusto Melo, talvez o Corinthians ainda possa retomar as tratativas para venda dos naming rights, se é que essa história é verdadeira, até porque uma das grandes características do presidente afastado é contar mentira. A gente termina por aqui, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo com informação importante. Memphis Depay tem proposta do Beşiktaş da Turquia. A informação foi divulgada pela imprensa turca, que traz uma série de detalhes, entre eles a vontade de Memphis Depay em deixar o Brasil e voltar para o futebol europeu. Também, de acordo com a publicação, um jogador do Beşiktaş chamado Hudson, que já jogou com o Memphis no PSV, é quem tem ajudado no processo de convencimento. Os atletas atuaram juntos no PSV e hoje Hudson é ídolo do torcedor do Beşiktaş e tem passado uma série de manhas e coisas positivas do futebol turco para tentar convencer o Memphis a fazer negócio. Do ponto de vista financeiro, a operação não é complicada para o Beşiktaş. Isso porque a multa rescisória do Memphis com o Corinthians é de 10 milhões de euros, ou seja, basta pagar algo na casa dos 64 milhões de reais para levar o atacante holandês, que na semana passada se tornou o maior artilheiro da história da sua seleção. Foram 50 gols marcados ao lado de Robin van Persie em 102 partidas. Importante contar que o Corinthians tem apenas metade dos 10 milhões de euros em caso de pagamento da multa rescisória. Tudo isso está estabelecido no contrato do Memphis desde a chegada dele ao Brasil. Por consequência, se o Memphis topar ser vendido ao Beşiktaş, o Corinthians não pode fazer absolutamente nada e fica com apenas 32 milhões de reais. Pouco diante de tudo que o Memphis tem conseguido entregar desde que foi contratado há um ano. Por exemplo, na atual temporada, o atacante holandês soma 32 jogos, com 10 gols e 11 assistências, participação importante na conquista do título do Campeonato Paulista, que colocou fim a um jejum de praticamente 6 anos sem taças. Nesse momento, o que o Corinthians pode fazer é torcer para que o Memphis Depay recuse a proposta do Beşiktaş. Seria importante também que o Timão acertasse o pagamento do prêmio referente ao Campeonato Paulista, que segue em atraso. No contrato entre as partes está previsto que qualquer título conquistado pelo Memphis lhe garante 4 milhões e 700 mil reais livres de impostos. O Corinthians não fez esse pagamento e, por conta disso, já tem uma multa de 10% acrescida ao valor do acordo. Hoje a dívida do Timão é de mais ou menos 5 milhões e 200 mil reais, com juros de 1,5% ao mês. Só para completar, a pergunta que eu deixo para você é: se o Memphis decidir voltar para a Europa, como você investiria esses mais de 3 milhões, quase 4 milhões de reais que o Memphis custa por mês? O que você pensa sobre o tema? Já usa espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, para responder se existe alguma chance de um volante Edenilson, 24 anos de idade, e um dos destaques do Cuiabá na Série B, virar reforço do Timão para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Corinthians busca um ponta, um volante e eventualmente um zagueiro canhoto. Pois bem, não é a primeira vez que o nome do Edenilson é especulado no Corinthians, mas dá para assegurar que não existe nenhuma chance desse negócio acontecer. Conversei com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, para perguntar se o Corinthians sondou, se o Corinthians conversou e em que pé estaria esse negócio. Dá uma olhada na frase do presidente do Cuiabá, abre aspas, não vendo o Edenilson para o Corinthians nem com pagamento à vista. Perguntei para ele o porquê dessa objeção e o presidente do Cuiabá lembrou de toda a dificuldade para receber a grana da venda do Ranieri, jogador negociado no ano passado do Cuiabá com o Corinthians. O Timão pagou apenas uma pequena parte, deixando a maior parte da transferência em aberto. O Cuiabá precisou recorrer à Câmara Nacional de Resolução de Disputas e o Corinthians conseguiu um baita acordo para ele, péssimo acordo para o Cuiabá. O Timão começa a pagar os 18 milhões e 300 mil que ainda deve pelo Ranieri a partir de julho. Só que esse pagamento vai ser feito ao longo de 6 anos e só termina em 2031, com parcelas que são pagas a cada 3 meses, enfim, um péssimo negócio para o Cuiabá, excelente notícia para o Corinthians, embora estejam premiando e privilegiando clubes com fama de mau pagador. Diante dessa situação, o Cuiabá assegura que não faz mais negócios com o Timão. E o Edenilson, que tem 21 jogos, um gol e uma assistência na temporada, até pode deixar o Cuiabá, mas certamente para jogar em outro clube que não no Corinthians. E você, o que pensa dessa história? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.